Olá, bem-vindos à parte 3 do curso de Introdução à Mecânica dos Sólidos, oferecido pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e o Departamento de Engenharia e Materiais, apresentada por Santiago Maia Johnson. No primeiro vídeo, nós tínhamos falado sobre os tipos de reações dos suportes e quão importante que é conhecer, entender esse tipo de reações. E agora vamos falar sobre a classificação das estruturas e para isso tem um pouco que ver com as reações nos suportes. Lembrando que tem três tipos de suportes, que seria o suporte móvel, o suporte a rolos, o qual impede o movimento na vertical, portanto só teria reações na vertical. O suporte em pino, que ele impede deslocamento tanto na horizontal como na vertical, e o engastamento. Esses são os três principais suportes que a gente vê durante o curso. Para a classificação das estruturas, nós temos que ter em conta as restrições dos vínculos ou do suporte e o número de equações de equilíbrio. Para duas dimensões, nós temos três equações de equilíbrio, que são somatória de forças em x, somatória de forças em y e somatória de momento. Então, em duas dimensões, sempre teremos três equações de equilíbrio. Para a classificação, nós diremos que uma estrutura é hipostática se o número de reações é menor que o número de equações de equilíbrio. No primeiro caso, nós temos uma viga apoiada em dois suportes móveis, então temos duas reações na vertical e três equações de equilíbrio. Porém, isso é uma estrutura hipostática. Estas estruturas geralmente não vemos muito nos exercícios porque estas estruturas elas são instáveis. Como a viga ela pode se deslocar livremente na horizontal, seria muito fácil que uma força que tivesse algum tipo de ângulo ou componente na horizontal faça movimentar esta viga e ela cair dos suportes. Então, geralmente não é um tipo de exemplos que nós vemos em livros ou coisas. Mas, para a classificação, saberemos que quando o número de reações é menor ao número de equações de equilíbrio, nós temos uma estrutura hipostática. As estruturas isostáticas, elas têm igual número de reações que número de equações de equilíbrio. Na imagem, nós vemos um suporte em pino que tem reação na horizontal e reação na vertical, no ponto A, e no ponto B nós temos um suporte móvel. Três reações, três equações de equilíbrio, portanto este é um sistema que ele está em equilíbrio e ele pode ser resolvido usando as três equações de equilíbrio estático. Depois teremos as estruturas hiperestáticas. Neste caso, o número de reações ele é maior ao número de equações de equilíbrio. Quando isso acontece, obviamente nós só com o uso das equações de equilíbrio não poderíamos resolver este tipo de exercícios. Mais para frente, nós veremos como sim é possível resolver isto, mas usando outras técnicas que não é só as equações de equilíbrio estático. Continuando com as estruturas hiperestáticas, nós vemos na figura que o engastamento fixo na parede no ponto A é uma condição suficiente para garantizar o equilíbrio da viga que está ali engastada. Mas, além disso, ela tem dois pontos de apoio no ponto B e no ponto C. É como se esses dois pontos de apoio
eles estivessem sobrando, como se eles fossem redundantes. Esta estrutura ela é considerada 2 vezes hiperestática, com um grau de hiperasticidade igual a 2. O grau de hiperasticidade ele é calculado como o número de reações menos o número de equações de equilíbrio. Como vemos no ponto A, o engastamento na parede tem 3 reações, no ponto B, 1, e no ponto C, 1. 3 mais 1 mais 1 dá 5. Nós teríamos 5 reações menos 3 equações de equilíbrio. 5 menos 3 igual a 2. Por isso, o grau de hiperasticidade é igual a 2. As estruturas hiperestáticas, elas também são chamadas de estaticamente indeterminadas. Como seu nome diz, elas não podem ser determinadas só pelo uso de equações estáticas. O nome estaticamente indeterminado é o nome mais comum que vocês encontrarão nos livros, nos textos guias. Provavelmente é mais fácil encontrar este nome de estaticamente indeterminadas que pelo nome de hiperestática. Como falei, mais para frente nós veremos como resolver este tipo de estruturas estaticamente indeterminadas. Voltando aos exemplos de forças internas, nós temos uma viga com um cabo de aço. Nos pedem calcular a máxima carga P que é suportada por esta estrutura, se a resistência do cabo de aço de 1/8 de polegadas antes de falhar fosse de 798 kg. Ou seja, se um cabo que consegue suportar 798 kg antes de falhar, nesta estrutura, quanto que é a máxima carga P que ela consegue suportar. Também nos pedem calcular as forças internas no ponto C. Antes de começar a resolver o exercício, nós podemos ver algumas coisas. Não é possível pular a parte do cálculo das reações na parede. Não é possível pegar, por exemplo, a parte da carga P do ponto C e esquecer de calcular as reações. Porque se vocês observam, a carga P é uma incógnita, ou seja, a gente não sabe quanto que é o valor da carga P. No exercício 1, a gente podia pular o cálculo das reações na parede porque nós conhecíamos o valor da carga. Neste caso, como não conhecemos, é necessário fazer o diagrama e calcular as reações na parede, as reações no suporte. Outras coisas é observar muito bem todo o exercício e olhar que, neste caso, o fato de ser uma estrutura numa parede não quer dizer que ela está engastada na parede. Tem que observar muito bem qual que é o tipo de suporte. Neste exemplo, se vocês ficam perto, podem observar que é um suporte tipo pino. O suporte tipo pino, ele tem 2 reações, uma na horizontal e outra na vertical, mas ele permite livre movimento de rotação. Este exercício, se fosse engaçado na parede, ele seria totalmente diferente. E por essas coisas, esses pequenos erros, é que muitos alunos, muitos estudantes começam a tentar resolver mal um exercício e chegam a respostas que não são corretas. Então, quando comece a resolver um exercício, tome tempo, com calma, para entender tudo o que está nele e aclarar as ideias e fazer o diagrama da maneira certa com as reações corretas nos suportes. Para começar a solução de nosso problema, nós fazemos o diagrama de forças e olhem que é um diagrama de forças. Nele aparecem as reações do suporte em pinos. Essas reações têm unidade de Newton, forças,
E, porém, nós precisamos transformar aquela carga máxima que suporta o cabo, que é em quilogramos, em uma força. Também o exercício ele pedia calcular a tensão máxima que suporta aquele cabo de aço. A tensão é uma força também. Força é igual a massa vezes a aceleração. Neste caso é a aceleração da gravidade. E nós teríamos que a tensão máxima que suporta o cabo é aproximadamente 7,8 kN. Porque lembrem que o exercício falava qual que é a carga máxima P que suporta a estrutura antes de falhar. A máxima carga que ela suporta seria a máxima carga que suportaria o cabo antes de falhar. A tensão máxima do cabo seria 7,8 kN. Fazendo isto, nós colocaríamos essa tensão ali no cabo, que ela é igual em todo o trajeto do cabo, e faríamos nosso diagrama para calcular a máxima carga P. Para calcular a carga P, o mais simples é fazer a somatória de momentos no ponto A. Lembrem que quando fazemos somatória de momentos num ponto, as forças que passam pela linha, naquele ponto onde nós fazemos o momento, aquelas forças elas não fariam nenhum momento porque a distância delas é zero. Neste caso, fazendo somatória de momento no ponto A, só teríamos duas forças fazendo o momento. A carga P, com uma alavanca de 2,25 metros, e a tensão do cabo, com uma alavanca de 0,6 metros. Sempre que fazemos somatória de momentos, temos que especificar a direção do giro onde o momento será positivo. Neste caso, momentos que façam girar no sentido anti-horário serão positivos. Olhem que a carga P faz girar a estrutura no sentido anti-horário, então ela será positiva. E a tensão a 7,8 kN do cabo, ela faz girar no sentido horário, ou seja, no sentido oposto ao que nós tínhamos falado na nossa somatória de momentos, e por isto ele é negativo. Fazendo essa somatória, nós encontramos que a carga P é aproximadamente 2,08 kN, ou 2080 N, que é aproximadamente 212 kg. Essa é a máxima carga P que suporta esta estrutura com aquele cabo. Uma vez encontramos a carga P, fazemos a somatória de forças em X igual a zero. Só temos a tensão do cabo e a reação do suporte em X. Muito fácil, encontramos que a reação na parede, reação em A, é igual ao valor da tensão, 7,8 kN. E também fazemos somatória na vertical, tendo uma força que é a carga P e uma reação no suporte a pinos, AY. Fazemos a somatória de forças no eixo Y e encontramos que a reação no suporte é igual ao valor da carga P, 2,08 kN. Tendo calculado os valores de reação da parede, nós podemos cortar a estrutura no ponto C para calcular as forças internas no ponto C. E fazer nosso diagrama de corpo livre, como se observa aqui nesta parte. Temos então conhecidas as reações no suporte A e, como incógnitas, as forças internas no ponto C. Fazendo somatória de momentos no ponto C, nós temos como a única força que faria o momento seria a reação vertical, porque a força horizontal ela passa pela mesma linha onde nós estamos fazendo somatória no ponto C.
Então, como ela passa exatamente pela mesma linha, que seria o centro da viga, ela não faria momento. A única força que faz momento seria a força vertical da reação no ponto A. Além da força, lembrem que nós temos uma reação interna que é o momento em si, o MC. Ele sempre vai aparecer na nossa somatória de momento e ele não precisa de uma alavanca porque ele já faz um giro, ele já é um momento por si mesmo. Fazendo os cálculos, teríamos que o momento no ponto C seria igual a 1,56 kN vezes metro. Fazendo a somatória de forças em X, nós temos que a força normal e a reação no ponto A na horizontal, 7,8 kN, são as únicas forças, e encontramos com que a nossa normal é menos 7,8 kN, negativo. E nossa força cortante também só tem uma força em Y, que é a reação no ponto A de 2,08 kN, assim que nossa força cortante seria igual a menos 2,08 kN. O que quer dizer esse valor negativo na normal, por exemplo? Isso tem um significado físico. Isso quer dizer que a força, observem que o sentido da normal seria ao contrário do sentido que estivesse na seta que nós colocamos. Então imaginem que as duas forças estão fazendo como que essa parte da estrutura estivesse se comprimendo, porque as duas forças estão atuando para comprimir, para fazer mais pequena essa parte da estrutura. Finalmente, como um extra ao exemplo 2, imaginem que você conhecesse a carga P dessa estrutura. Você sabe qual que é a carga P que você quer colocar nessa estrutura e você está pensando qual cabo de aço você precisaria para que essa estrutura suporte a carga P que você quer colocar. Imagine que fosse uma carga P de 500 kg. Fazendo com a mesma maneira, o mesmo análise, você chega na somatória de momento no ponto A, resolve a equação e encontra que a tensão no cabo, se a carga P fosse de 500 kg, no caso não é uma tensão porque não está multiplicada pela gravidade, mas como a tabela de valores ela está em quilogramos, deixaremos a carga P em quilogramos também por simplicidade. Neste caso, a carga em quilogramos que suporta o cabo de aço para 500 kg de carga P seria 1875. Não tem cabo que suporte essa carga, mas tem um cabo que suporta mais, que é o de diâmetro de 7,32 de polegada. Nesse caso, esse seria o cabo que nós precisaríamos para que a nossa estrutura conseguisse suportar uma carga de 500 kg. No exemplo 3 de forças internas, nós trabalharemos com unidades do sistema inglês, libras, pé, polegadas. Neste exemplo, temos uma carga que é um cilindro que ele está sendo elevado por um motor a uma velocidade constante. Mesmo que tenha movimento, o fato de ser velocidade constante quer dizer que a aceleração é zero. E como a aceleração é zero, nós podemos usar as nossas equações de equilíbrio estático, mesmo que ele não esteja estático. Ou seja, podemos usar somatória de forças igual a zero, somatória de momentos igual a zero, etc. No caso, o cilindro ele tem um peso de 800 libras. Também falam que o motor M tem um peso de 90 libras, então esse peso do motor não podemos despreciar o peso
nos cálculos, temos que ter em conta esse peso na hora de fazer os cálculos. Também nos falam que a viga ela tem um peso de 40 libras por pé, ou seja, cada pé de comprimento daquela viga vai ter 40 libras. Assim que uma viga, como a que aparece na figura, com 18 pés de comprimento, ela teria um peso de 720 libras no total. Mas cuidado, que não podemos concentrar o peso total da viga porque ele é distribuído ao longo do comprimento. Então, o peso ele vai atuar como se fosse uma carga homogeneamente distribuída ao longo de todo o comprimento da viga. Finalmente, o exercício ele nos pede determinar as forças internas resultantes no ponto B. Olhem que, neste exercício, como conhecemos as cargas do cilindro, do motor, o peso distribuído da viga, conhecemos todas as forças, poderíamos, para resolver as forças internas no ponto B, poderíamos pular o cálculo das reações na parede no ponto A. Para começar a solução do nosso problema, precisamos fazer o diagrama de corpo livre. Mas antes de fazer o diagrama, temos que lembrar que as forças, as cargas distribuídas e tudo o que estiver na viga, elas não podem ser concentradas. Elas têm que ficar como especifica o exercício. No caso, depois de fazer o corte no ponto B, é que aparecerão então as forças internas no ponto B, a tensão no cabo, seja onde cortemos o cabo. Por exemplo, na parte do cilindro, podemos cortar entre a poleia e o cilindro e teremos uma tensão de 800 libras. Se cortarmos entre a viga e as poleias, esse peso de 800 libras ele vai ser distribuído homogeneamente entre as duas cordas do cabo. Também é bom olhar que o cabo que vai desde o motor até a poleia que sustém o cilindro, ele tem a mesma tensão em todo o cabo. Ou seja, a tensão que está no motor é a mesma tensão que está junto à poleia, que no caso seria 400 libras, porque ela se distribui de maneiras iguais entre as duas cordas que estão sustentando o peso do cilindro. Depois de ter tudo isto, então podemos construir nosso diagrama de corpo livre. No nosso diagrama de corpo livre aparecem forças. E lembrem que o peso não é uma força. Para transformar o peso em força, precisamos multiplicar a massa pela aceleração da gravidade. No caso do sistema inglês, a aceleração da gravidade é aproximadamente 32,17 p sobre segundo quadrado. Fazendo isto, nós encontramos a força, que no caso do sistema inglês não é Newton, mas sim unidade de libra-força. Muito fácil, fazemos este procedimento tanto para a carga homogeneamente distribuída, como para o peso do cilindro e até o peso do motor, se precisar. E transformamos agora sim em forças para colocar no diagrama de corpo livre. Também a carga distribuída precisamos concentrar para poder fazer a somatória de momento. Para concentrar cargas distribuídas, a magnitude da força total seria o equivalente à área. Como é uma carga homogeneamente distribuída, como se fosse um retângulo, a área de um retângulo é a base vezes a altura. A base, neste caso, seriam 4 pés, altura 40 libras, e teríamos 160 libras. Onde que nos concentramos?
no centro geométrico da área. No centro geométrico de um retângulo é a metade do retângulo, então ficaria concentrado em 2 pés. Por isso vocês veem que a força total da carga distribuída, 160 libras vezes 32,17, isso dá aproximadamente 5.150 libras-forças, que chamaremos de PB. Ela é concentrada no centro da viga, a uma posição de 2 pés. Como ela é uma força de corpo, porque é devido ao mesmo peso da viga, nós colocaremos ela também no centro geométrico da viga, ali no interior. Mas o importante é a distância de 2 pés com respeito ao ponto B, que é onde faremos a somatória de momentos. E pronto, esse seria nosso diagrama de corpo livre para calcular as forças internas no ponto B. Também vocês podem, seja colocar duas tensões. No caso de fazer a somatória de momento, vocês teriam que colocar uma tensão a 4 pés e outra tensão a 4,5 pés. Ou vocês poderiam fazer uma tensão só, com o valor das 800 libras, e a alavanca seria 4,25 pés, que seria a distância na que está ubicada esses 800 libras. Tanto faz, o resultado é o mesmo, já é uma escolha do aluno. Usando então nossas equações de equilíbrio estático, fazemos a somatória de forças no eixo X, tendo como positivas todas as forças que vão para a direita. Nós teríamos a normal, que está na esquerda, então seria menos a normal, e a tensão que vai para o motor, que também vai para a esquerda, então também seria negativo. Resolvemos e encontramos o valor da nossa força normal no ponto B. Igualmente fazemos a somatória de forças no eixo Y, positivas para cima. Teríamos a força cortante como positiva, o peso da viga e as duas tensões da poleia, que também seriam para baixo negativas. Resolvendo, encontramos o valor da nossa força cortante. E fazendo somatória de momentos com respeito ao ponto B, nós temos a tensão que vai no motor com uma alavanca de 1,5 pés. Ela gira no sentido anti-horário, que é a escolha positiva para a nossa somatória de momentos, então ela é positiva. Ao fazer o peso da viga, ela está para baixo, uma alavanca de 2 pés, ela faria girar no sentido horário, por isso ela seria negativa. Também teríamos as duas tensões das poleias, uma a 4 pés e outra a 4,5 pés, as dois para baixo, também girando no sentido horário, também oposto à escolha da nossa somatória de momento, e por isso também seriam negativas. E o momento em B, que é a força interna em B, que ela também seria oposta à nossa escolha, então seria menos mb. Resolvendo isto, encontramos o valor do momento no ponto B. A única coisa que tem que ter cuidado é com a orientação do giro para poder fazer de maneira correta a somatória de momentos. Isto é usando bem a regra da mão direita e olhando no diagrama de corpo livre.